Olá, irei fazer a apresentação do, do estudo denominado Contabilidade e Marketing Organizacional, Estratégias de Ressurreição de Pequenos Negócios na Crise Pandêmica da Covid-19. Me chamo Arthur Brasil Ventura de Souza. Esse estudo foi feito junto ao meu colega discente, Bernardo Vinícius Cruz Melo, e o nosso professor orientador, Aleph dos Santos Santana. Como introdução, vemos o estudo de Alau e Luckman, em 2020, no qual eles mostram que a pandemia do novo coronavírus vem afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Além desse estudo, vemos também o de Wenzel, Stansky e Lieberman, no qual constata que a pandemia causada pela Covid-19 terá consequências perceptíveis a longo prazo, tanto para economias locais quanto para a economia global. Tal ponto, é legal destacar que realmente se deu verdade, uma vez que estamos em 2022, final de 2022, ainda estamos vivendo as consequências dessa pandemia que aconteceu em 2020 e início de 2021. Assim, também, Salamet A 2020 nos mostra que essas consequências fizeram com que as empresas adotassem diversas estratégias de adequação para que pudessem continuar sua comercialização de seus produtos e executar seus serviços. Mas também um ponto interessante que devemos dizer é que a Macau Amor, em seu estudo em 2020, nos mostra que na literatura especializada não se encontra estudos que apontem como as consequências afetam as entidades e a sua continuidade operacional, ou seja, sua vitalidade operacional. Ou seja, não mostra a ligação entre as causas e a consequência, né, entre as consequências da pandemia com as suas causas, né? Seja morte organizacional ou algum outro tipo de causa. Assim, a nossa fundamentação teórica ela foi separada em três subtópicos, o primeiro sendo a causa-morte das organizações, o segundo, resiliência organizacional e, por fim, o último, a pandemia da Covid-19. Na causa-morte das organizações, vemos que o SEBRAE, em 2016, nos mostra que a taxa de mortalidade das organizações não pode ser atribuída somente a um elemento específico, mas ser uma combinação de fatores. Além dele, Monteiro e Zumar, de 2017, perceberam que no decorrer dos anos, muitas empresas encerram suas atividades, geralmente motivadas pela incapacidade de serem lucrativas, comprometendo a sobrevivência no mercado. Também, em 2020, Cabral e Coelho nos mostram que, fazendo uma relação com a pandemia, ela levou uma queda acentuada e persistente na atividade econômica. Assim, complementando esse raciocínio com o estudo de Fernandes et al. De 2020, as empresas de diferentes segmentos da economia testemunham os seus, desculpa, testemunham os seus piores dias. Então, vemos assim um contraponto dizendo que a pandemia afetou de maneira intensa a atividade econômica, mas não só a um nicho da atividade econômica, mas sim a atividade econômica global em diferentes nichos. Muitas empresas testemunharam seus piores dias. Assim, partimos agora para a questão da resiliência organizacional, que mesmo com essas inúmeras causas que levam à morte organizacional, isso aponta que ainda existem mecanismos que podem ser utilizados para resistir aos períodos extremos. Os mecanismos, a Narelli e Nonino denominam como resiliência organizacional, que seria a capacidade da entidade de enfrentar situações que causem perturbações inesperadas de maneira antecipada ou ao longo da decorrência dessas circunstâncias, com o auxílio de uma organização e gerenciamento estratégico de choque internos e externos. Por fim, chegamos à contextualização da pandemia da Covid-19, no qual Santos Ferreira e Rocon, em 2020, nos mostram que crises econômicas e políticas não são novidade no plano geopolítico contemporâneo. Entretanto, desculpa novamente, a crise pandêmica da Covid-19 foi tensa em múltiplos aspectos, sobretudo na área da saúde. Em falar em área da saúde, vemos um ponto interessante levantado em estudo feito por Duarte, em 2020, o qual mostra que tais medidas de prevenção da transmissão do vírus, juntamente com a noção de ter a renda familiar diminuída em relação dos impactos da doença no cenário econômico, seja ele local ou global, e também ser exposto a informações negativas sobre a Covid-19, como o número de mortos e infectados, podem oferecer mais riscos para a saúde mental dos indivíduos. Esse fato também pode impactar o desempenho dos gestores e, consequentemente, a continuidade dos negócios. Achamos interessante esse ponto justamente pelo assunto da saúde mental ter sendo um assunto que tem pegando muita atração positiva nos estudos, seja eles em congressos, em talk shows, em TED Talks, entre outros planos de conhecimento, que é uma área que vem tendo uma importância muito maior nos últimos anos. Logo, decidimos fazer essa menção desse ponto levantado por Duarte. Para a metodologia e discussão de dados, foi utilizado o método de casos múltiplos, uma vez que o presente estudo foi realizado com 5 empresas, sendo referidas como organizações A, B, C, D e E.
Para a escolha dessas empresas, utilizou o critério de escolha por conveniência, uma vez dado o período em que vivemos ainda estava sendo um período agravado pela pandemia, logo será o melhor critério de escolha. Assim, para a coleta de dados, se realizou através das entrevistas com os gestores dessas entidades, que as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, e com as transcrições foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para a obtenção dos dados. Assim, na descrição dos dados, separamos primeiramente em ambiente de organização pré-pandêmico, que seria feito para entender como os processos organizacionais realizados por essas empresas no período da pandemia era como eram os processos organizacionais realizados por essas empresas no período anterior à pandemia da Covid-19. Assim, com as entrevistas e análise dos dados, vemos que o modelo de gestão mais utilizado era o modelo tradicional, como é evidenciado pela fala do gestor da organização A, que ele fala que a gestão dele era uma gestão muito travada, muito focada em processos, e que eles não acreditavam que conseguiriam, que eles acreditavam que só iriam conseguir fazer a gestão daquele modo quadrado, daquele modo tradicional, complementando assim a fala da gestora da organização B, que ela fala que era organizada de forma executiva, que era a parte que pensava, e depois tinha a parte operacional, que era a parte que executava as tarefas. Assim, partimos então na linha do tempo para os reflexos da Covid nas organizações, onde os principais reflexos que podemos observar foi no horário de funcionamento dessas empresas. Também como se dava, consequentemente, uma vez que o horário de funcionamento é afetado, se dá também a gestão é afetada. Logo, vemos essa questão tanto operacional quanto a questão organizacional, que seria que essa questão saiu dessa organização mais travada para uma organização mais fluida, mais não focada em processos, mas sim em pessoas com altos poderes de tomada de decisão para que esse processo tenha o mais rápido possível. A questão do afetamento do horário de funcionamento pode ser evidenciada pela fala da gestora da organização B, que a primeira consequência que ela fala foi o decreto, pois estabelecer que nós tínhamos até essa determinado horário de funcionamento. Assim, as organizações que tiverem seu funcionamento afetado pela pandemia da Covid-19 também tiveram, consequentemente, a gestão das suas empresas impactadas. Logo, no final da entrevista, fizemos a questão mais voltada para as estratégias organizacionais para o enfrentamento da Covid-19, no qual podemos destacar diversas estratégias, sendo uma delas interessante, que foi a questão mais subjetiva, que foi levantada pelo gestor da organização A. Seria ter um pensamento positivo, sempre focar nessa questão positiva para que pudesse, então, ter a capacidade de seguir em frente em meio a um período adverso. Também foi atribuído grande importância ao profissional da contabilidade, né, que trabalhava junto às entidades, juntamente para ter fornecerem essas estratégias organizacionais ou auxiliarem na criação dessas estratégias. Podemos ver essa importância dada pela fala da gestora da organização dele, no qual diz que o papel do contador que trabalha junto com eles foi muito importante, principalmente em questões fiscais e sociais, pois até mesmo eles podem ter o conhecimento básico dessas questões, mas a gente não supre o papel que o contador faz. Né? Então, vemos uma grande importância dada à nossa ciência da contabilidade nesse período adverso. Assim, para a discussão dos resultados, vemos que a pandemia do novo coronavírus afetou as organizações, tanto nos quesitos econômicos quanto nas questões gerenciais. Ou seja, em linhas gerais, constata-se que os gestores dessas organizações precisaram alinhar a tomada das decisões com o controle gerencial e financeiro para que então pudessem maximizar o lucro e sobreviver a esse período atípico, sendo exposto no estudo de Restart Agile em 2020. Assim, para que as entidades pudessem resistir a essa pandemia, foi necessário a adoção e a criação de diversos mecanismos gerenciais e operacionais para que as consequências observadas pudessem ser sentidas com menor intensidade. Como consideração final, desculpa, como consideração final, as causas que influenciam o fechamento de uma organização, entre os palavras provocam a morte, são as mais diversas. Com os resultados obtidos, foi possível identificar diferentes consequências ocasionadas pela pandemia em muitos setores da economia, como, por exemplo, da alocação de veículos e venda de imóveis. Foi evidenciado também a existência de estratégias que foram usadas para superar essas dificuldades. Tais estratégias, vale dizer também extra que podem ter sido comuns a diversas áreas do mercado ou exclusivamente a diversas áreas do mercado, ou seja, diversas empresas poderiam compartilhar essas estratégias, ao mesmo tempo poderiam ter estratégias únicas assim. Também faz necessário destacar as limitações do estudo. O estudo enfrentou por ter sido realizado em
período pandêmico, é, os estudos ainda sobre o assunto são poucos, eles são de procedência estrangeira, não mostrando aspectos brasileiros. Logo, tivemos que fazer essa busca em repertório em literatura estrangeira, que já está mais contemporânea ao assunto, para que então pudéssemos fazer o nosso estudo, podendo assim ser um pontapé para esse assunto na literatura brasileira. Assim, essas são as minhas referências, nossas referências que foram utilizadas durante o tratamento do trabalho. Muito obrigado pela atenção, desejo a todos um ótimo dia.